Eu gostaria de compartilhar nessa noite contigo sobre vivendo o novo de Deus. Vivendo o novo de Deus. Então, alguns momentos das nossas vidas, eles foram marcados por experiências muito fortes, boas ou ruins. Todos nós tivemos momentos que foram marcantes, que foram de coisas boas. Por outro lado também, já existiu experiências negativas. Agora, diante de momentos que foram marcantes, nós podemos, principalmente se foi no aspecto negativo, doloroso, ruim, nós podemos achar que não haverá algo novo pela frente. Mas preste atenção, Jesus ele foi, é e sempre será um novo começo. Então, se eu já vivi coisas boas, eu posso crer e esperar na palavra que eu posso viver coisas melhores ainda. Se as minhas experiências, na sua maioria, foram experiências negativas, de sofrimento, de dor, tem gente que diz, poxa, a minha vida parece que é só sofrimento. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que em Cristo Jesus, nós podemos viver algo novo. Então essa conversa que diz, aquele negócio que fala assim, não, eu não vou nem falar com os outros a respeito disso que eu estou pensando, porque senão vai dar errado. Outras pessoas dizem, não, eu não crio nem expectativa, porque parece que a alegria de pobre dura pouco, pobre é o diabo. Em Cristo Jesus nós podemos viver algo novo. Isaías no capítulo 1, no verso 19, está escrito assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós vamos viver aqui na terra como vencedores em todas as áreas. Não existe esse negócio que nós vamos viver aqui na terra sofrendo, levando uma vida miseravelmente salva, porque um dia nós iremos andar em ruas de ouro. Eu não quero andar em rua de ouro quando eu morrer, meu amigo. Nós vamos comer o melhor dessa terra enquanto nós estivermos vivos. Deus tem o melhor para nós. Isaías diz, olha, se você quiser e se você me ouvir, você comerá o melhor desta terra. Eu creio nisso. Independente de qualquer situação que o mundo atravessa, nós nunca estaremos em crise, nós sempre estaremos em Cristo. Então, se eu quiser e eu ouvir o Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. O problema é que às vezes tem pessoas que querem, mas eles não ouvem a Deus. Eu preciso querer e eu preciso ouvir. Provérbios diz que se nós dermos ouvido ao Senhor, nós habitaremos aqui, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, se você quiser e você der ouvidos ao que a palavra diz, com certeza você vai comer o melhor dessa terra em todas as áreas. Então, eu não sei como que você está, mas que expectativas que você tem sobre a sua vida? Vendo o mundo, vendo o cenário, tudo como está. Será que você ainda acredita que algo novo da parte de Deus pode acontecer sobre a sua vida? Ou será que nós vamos ficar somente sobrevivendo? Eu creio que o melhor de Deus sobre a minha vida ainda pode acontecer. Eu creio que o melhor de Deus sobre a sua vida ainda pode acontecer. Quantos podem dizer amém? Diga, eu creio que o melhor de Deus na minha vida, na minha família, ainda vai acontecer. Então é muito importante nós entendermos isso. Então não deixe, não permita que as experiências do passado, sejam elas boas ou sejam elas ruins, que elas determinem o rumo da sua vida. O apóstolo Paulo diz, olha, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que diante de mim estão. Então todo mundo na vida, ele tem coisas que ele se arrepende de ter feito, e ele se arrepende de não ter feito. Todo mundo tem coisas boas que ficaram para trás, e também tem coisas ruins que ficaram para trás. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, eu deixo tudo isso, e eu prossigo para o novo de Deus. Então não permita. Tem pessoas que falam assim, mas quando eu era mais novo era bom demais.
Ah, mas quando eu trabalhava com não sei quem era bom demais. Ah, mas na época do governo tal, eu ganhei muito dinheiro. Ah, foi muito bom. Deixa eu te dizer, em Deus nós podemos sempre viver algo novo. Então não permita que essas coisas te impeçam de viver o novo de Deus para esses dias. Quantos podem dizer amém? Então é possível nós desfrutarmos do novo de Deus, apesar de toda situação ruim, em todo e qualquer que seja o tempo. Agora, é importante entender que a nossa vida, ela é fruto das nossas decisões. É nós que vamos decidir se nós viveremos o novo de Deus, o melhor de Deus. Se quiser de me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Ou se nós vamos decidir viver de maneira derrotada. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então nós precisamos aprender a fazer escolhas que sejam compatíveis com o nosso futuro, com o nosso destino em Cristo Jesus nosso Senhor. E está nas minhas mãos, está nas suas mãos, está nas nossas mãos, essa decisão de despertar para um tempo novo, para o algo novo da parte de Deus. Quantos podem dizer amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo diz: como está escrito, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor? Você ama o Senhor? Então ele está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você e para mim, que amamos a Ele. Então o que ainda na sua vida está te atrapalhando de viver o novo de Deus? E eu quero compartilhar contigo um texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Então, como é um texto muito grande, é quase 50 versículos, então nós não vamos ler o texto todo. Eu vou falar para você o que está escrito, e à medida que nós formos percorrendo, nós vamos visitando cada texto que nós vamos colocar. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel capítulo 17. Então preste bem atenção. Capítulo 16 de 1 Samuel, Saul é estabelecido como rei sobre Israel. E o capítulo 17 de 1 Samuel começa com uma guerra. E os filisteus vão guerrear contra os israelitas. E eles estão num vale. De um lado está os filisteus e de outro lado está ali Israel. Ué, você está dando muito reverberação. E de repente se levanta um homem muito grande chamado Golias. Então ele tinha quase 3 metros de altura. E todo dia, pela manhã e pela tarde, fazia uma fila de um exército e uma fila de outro exército. E Golias disse: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão nos dar um homem para que lute contra mim. E aquele que vencer, um reino servirá o outro. E a Bíblia diz aí, no capítulo 17, que por 40 dias, na parte da manhã e na parte da tarde, Golias passava na frente do exército e dizia: tem homem aí? Imagina isso, irmãos. Alguém passar na porta da sua casa por 40 dias de manhã e de tarde e dizer: tem homem aí dentro dessa casa? Tem homem aí? Se tem homem, aparece. E a Bíblia diz que tanto Saul como todo o exército estava morrendo de medo. Então o pai de Davi chama ele e fala para Davi: Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos e aproveita e leva também uns queijos para o comandante e pergunta para eles lá como que está lá na guerra. E quando Davi chega exatamente na hora da afronta de Golias. E ele escuta Golias falar. E de repente Davi diz assim: o que esse cara está falando? Davi diz assim, Davi é tomado por uma indignação. E Davi diz assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo?
E ele chega perto do irmão dele, Eliabe, o irmão mais velho, e Eliabe, aliás, vê Davi conversando com as pessoas e fala assim: ô, o que você está aí? Você é muito presunçoso, rapaz. Vai cuidar daquelas ovelhas suas lá e sai daí. E a Bíblia diz que Davi se desvia do irmão dele e pergunta por 3 vezes: o que o rei fará com quem derrotar esse gigante? E eles repetem todas as vezes e dizem: o rei acumulará de riqueza, isentará sua família de impostos em Israel e dará sua filha, a mão da sua filha em casamento para ele, para que derrotar. E de repente ele começa a desafiar Golias. E então os soldados chegam em Saul e falam assim: ó, tem um rapazinho aí, possivelmente ele era um adolescente ainda, e diz: olha, tem um rapaz aí que está dizendo que enfrenta ele. E ele chega diante de Saul, e Saul coloca a armadura dele, e ele tenta andar com a armadura de Saul é pesada, ele é meio mais fraco um pouquinho, adolescente, e não dá conta, e ele tira e fala: não, eu não tenho costume com isso não. E Saul fala: será que você dá conta mesmo? E ele fala assim: meu senhor, eu guardo as ovelhas do meu pai, eu já livrei elas de um urso e de um leão. E a Bíblia diz então que ele vai e pega 5 pedras, e ele pega uma funda, presta atenção, a funda era uma arma de guerra que não fazia parte de caça, que não fazia parte da tribo de Davi. Por incrível que pareça, fazia parte, o uso era por parte de Benjamim, dos benjamitas, que era exatamente a tribo de Saul. E a Bíblia diz então que, imagina, meu irmão, um homem de quase 3 metros de altura, aí pega um adolescente e xinga ele de tudo enquanto é nome. E a Bíblia diz que Davi pega as 5 pedras, e a Bíblia diz que Davi sai correndo de encontro a Golias. E ele joga a funda, a pedra bate na testa, ele cai, ele pega a espada e corta a cabeça de Golias. Eu quero compartilhar aqui sobre como que Davi decidiu viver o novo de Deus. E como nós podemos aprender com Davi algumas coisas para nós também vivermos o novo de Deus. Davi, ele era um adolescente, preste atenção. Saul, se eu não me engano, no capítulo 10, Saul é ungido rei. E Saul pisa na bola. Então, Samuel vai ungir também Davi rei. Só que Davi vai ter que esperar o tempo dele. Davi é um criador de ovelhas. Mas Davi decide que vai viver o algo novo de Deus para a vida dele. E Davi, então, ele tem algumas atitudes aqui nesse acontecimento, que se nós prestarmos atenção e aplicarmos na nossa vida, nós também podemos experimentar o novo de Deus a partir de agora, em nome de Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos está aí, em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 28 e 29. Você que está com a Bíblia aberta, ou seu smartphone, seu celular, você pode ler. Diz assim, olha: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que foi que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então Davi, ele tinha 6 irmãos, e 3 irmãos tinham ido para a guerra. Davi era o filho mais novo de Jessé. Então, para me viver o novo de Deus, primeira coisa, eu tenho que aprender a lidar com as críticas e com os críticos. É impossível, meu irmão, eu viver o algo novo de Deus em qualquer área, se eu não aprender a lidar com as críticas. Nós temos que aprender a lidar, porque eles sempre aparecerão no nosso caminho. Agora preste atenção, você nunca vai ver uma estátua, uma homenagem para um crítico. Porque os críticos, eles não fazem nada na vida. As mesmas pessoas que te criticam hoje, elas criticaram pessoas há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E os críticos, eles sempre ficam no mesmo lugar. E aquelas pessoas que eles estão criticando, se souberem
e quiserem viver o algo novo, sempre vão passar. Então a crítica faz, se eu quero viver o algo novo de Deus, eu preciso aprender a lidar com as críticas. Eu preciso aprender a lidar com os rótulos que as pessoas tentam colocar em mim. Geralmente, presta atenção, geralmente a crítica machuca muito mais quando vem da parte de alguém que está acima de nós. E no caso aqui era Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Você pode ver que geralmente as críticas que mais nos abatem são de pessoas que estão em um nível de autoridade. É por isso que as palavras de um pai e de uma mãe têm muito peso sobre a vida de um filho ou de uma filha. É por isso que um pai e uma mãe, ele tem nas suas mãos a capacidade e o poder de levantar, de erguer uma criança ou de detonar emocionalmente com a vida dela. Muitos adultos hoje foram crianças que passaram a vida toda debaixo de crítica severa. Tudo que fazia eles eram criticados. A crítica também ela machuca mais quando ela questiona as nossas motivações. Você pode perceber aqui no texto que o tempo todo ele está dizendo, por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Rapaz, você está aqui porque você é fofoqueiro, rapaz. Você vê ver o que está acontecendo aqui para colocar no Instagram, para colocar no Face, para colocar no seu status lá, eu te conheço, rapaz. Eu te conheço, Davi. Irmãos, a crítica dói muito quando ela questiona as nossas motivações. Quando ela questiona o porquê nós estamos fazendo as coisas. Às vezes você está com o coração puro, querendo fazer as coisas da melhor maneira possível, mas geralmente aparece alguém exatamente fazendo como Eliabe fez, questionando as motivações, o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Uma vez alguém disse isso aqui para nós, falou assim, olha, esse pastor aí, ele deve sair candidato a vereador, esse pessoal dessa igreja aí, tem alguma coisa que eles estão querendo, porque ninguém faz as coisas de graça do jeito que eles fazem aí, eles fazem muitas coisas aí de graça. Então muitas vezes as pessoas criticam, porque no fundo, elas estão questionando quais são as nossas motivações. Agora, quando a crítica é contínua, ela também machuca muito. E aqui, eu te exorto em Cristo Jesus para você ter muito cuidado com a crítica, principalmente no casamento e com os filhos. Às vezes quem tem um espírito muito crítico, como eu tenho, tem que se vigiar muito. Porque senão você fica o tempo todo criticando a sua esposa ou criticando o seu esposo. Então a pessoa ela fica toda sem jeito de fazer qualquer coisa, porque ela sabe que de qualquer jeito que ela fizer, virá uma crítica. Então escute o que eu vou te dizer, eu particularmente, eu decidi há muitos anos atrás, evitar de criticar as minhas filhas ou a minha esposa na frente dos outros. Dificilmente você vai me ver fazendo isso. Agora, às vezes, muitas pessoas, elas fazem por uma suposta brincadeira, mas aquilo que supostamente é uma brincadeira, pode criar feridas no coração da pessoa, difícil de ser sarada. Então, às vezes, a pessoa está o tempo todo criticando, não, mas você come demais, você está gorda, porque você fala demais, porque você não sei o que é que tem. Então, deixa eu dizer uma coisa, se tem que abrir a boca, então abra para elogiar. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós queremos dar uma criação muito rígida para os nossos filhos, e às vezes nós esquecemos também de elogiar. Então é muito importante nós começarmos a desenvolver essa prática. Então passe mensagem e diga que ama, passa mensagem, coloca um coraçãozinho, sabe? Passe mensagem, eu faço isso quase que diariamente. Eu gosto de fazer isso, porque eu sei que isso vai levantar a pessoa. Sabe, de repente você chega e passa uma mensagem elogiando. Eu dificilmente critico uma comida que é feita lá em casa, sabe, pode estar do jeito que for. Então, e se tiver ruim é que eu como tudo mesmo. Que é para a pessoa não se sentir. Então, é muito importante. Por quê? Porque a crítica ela machuca muito quando ela é contínua. E a criação dos nossos filhos e o nosso casamento, ele é para ser para sempre. Então,
é exatamente isso. Você vai ver que quando Eliabe, quando Eliabe está criticando Davi, Davi diz assim, o que foi que eu fiz agora? Está mais ou menos quando eu era menino. Toda vez que minha mãe passava perto de mim, ela me dava um cascudo. E eu já olhava chorando, ela falava assim, ó, eu não sei porque é que eu estou te batendo, mas tu deve saber porque é que tu está apanhando. Então, é muito importante, sabe, nós termos cuidado com isso. E a crítica, ela machuca muito quando ela vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Então Eliabe conhecia muito bem Davi, ele era da própria família. Então, geralmente, quanto mais íntima é a relação, mais dolorosa é a crítica. Deixa eu dizer algo para você, comece a se policiar, se treinar, a ser uma pessoa que sempre fala bem, que sempre procura ver as coisas da melhor forma possível. Porque crítica todo mundo já recebe em tudo quanto é lugar. Quantos estão entendendo? Diga amém. E as críticas também, elas machucam muito quando as pessoas não acreditam no nosso potencial. No versículo 33, o texto diz assim, olha, quando Davi vai falar com Saul, Saul diz assim, rapaz, mas você é muito novinho, você não pode. Saul diz para ele, Saul diz, olha, você não pode. Saul diz, você não tem experiência. Saul fala assim, você é muito jovem. Aquele cara tem quase 3 metros de altura. Você nunca guerreou, você nunca lutou. Então, irmãos, quando as pessoas não acreditam no nosso potencial, isso nos machuca. E nós temos 2 opções: paralisar, travar, desanimar, ou então pegar aquela indignação e transformar aquilo em um alvo, em um objetivo de vida. Eu já contei isso aqui outras vezes, muitos disseram que eu não conseguiria ser um jogador de futebol profissional. E na realidade eu jogava era vôlei. E eu fui enviado para cá com a outra pessoa que era craque de futebol. E eu comecei a pegar todas aquelas críticas de pessoas que falavam, ele é brabo, ele não sabe jogar, ele é canela de pau, ele só sabe dar porrada. E eu comecei a treinar de manhã, de tarde e à noite. E num período de 6, 7 meses, além de estar jogando, no primeiro ano de juniores, no segundo semestre, geralmente, quando terminava o campeonato goiano, ia fazer amistoso. Então, no segundo semestre, eu estava jogando como titular lá no time profissional, com 18 anos de idade. Mas eu poderia ter travado. Muitas vezes eu fiquei na cama chorando. Sabe, eu ficava lembrando das pessoas falando, das pessoas rindo. Tinha dia que eu ficava com tanta saudade lá de casa, saudade da minha mãe. Sabe, às vezes não tinha nada para comer, eu tinha que lavar. O meu irmão era uma tribulação e eu falava, rapaz, hoje eu vou me embora. Muitas vezes eu arrumei a mala para não poder ir embora. Aí quando eu fechava os olhos, eu via todo mundo rindo de mim. As pessoas iam falar assim, eu não falei, não sabe jogar bola não, eu falei que ele é ruim demais. Ih, ele não vai dar conta não falei, aí, agora ele vem com desculpa e não sei o que é que tem bar. Aí eu me fechava mesmo e eu começava a treinar. Treinava, de manhã, de tarde e à noite. Treinava com bola desse tamanhozinho, treinava com bola desse tamanhozinho, ficava lá batendo balãozinho, treinava com bola desse tamanho, subia escada com peso aqui, para pegar impulsão, para treinar a velocidade. Mas eu não parei. Agora preste atenção. As pessoas, sabe, elas nos atingem muito quando elas não acreditam no nosso potencial. E tem pessoas que dizem que você não vai continuar casado, se você desistir, você está só confirmando o que ela está dizendo, continue casado. Tem pessoas que estão dizendo que você não vai terminar a faculdade. Se você desistir, você vai só confirmar o que ela está falando. Então termine, vá até o final. Tem pessoas que estão dizendo que você não vai conseguir. Então não fique com raiva delas. Tome aquilo como uma força para você. E vença na vida, em qualquer que seja a área. Quantos podem dizer amém? A revista Time, há muitos e muitos anos atrás, ela publicou um artigo sobre homens sem perspectivas de futuro. E eu vou colocar só alguns aqui que ela citou. Ela citou primeiro, Beethoven. E eles colocaram, esse jovem tem uma maneira muito estranha de manusear o violino. E o professor desqualificou ele como sem esperança para ser um compositor. Nós estamos falando de Beethoven. O Walt Disney, ele foi despedido por um editor de jornal dizendo que ele era um cara que não tinha ideias. O Walt Disney,
ele foi mandado embora da edição de um jornal como uma pessoa que não tinha ideias. Thomas Edison, o professor dele diz para ele que ele era muito estúpido, muito burro para aprender qualquer coisa. Thomas Edison, ele registrou a patente de mais de 1000 eventos, de mais de 1000 inventos. Entre eles, isso aqui que está aceso hoje, ó, a lâmpada fluorescente, incandescente. Então ele foi o inventor. Albert Einstein, a sua tese de doutorado foi considerada irrelevante. E ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E aqui mais perto de nós, quando o Brasil, a última Copa que o Brasil conquistou do mundo, o Cafu ergueu a taça como capitão da seleção brasileira. E numa entrevista, ele disse, olha, eu fui dispensado 9 vezes de peneiras nos times aqui de São Paulo. Depois eles entrevistaram um senhor, um homem, que ele fazia essas peneiras em time de futebol, e só aquele velhinho tinha dispensado o Cafu 5 vezes. Agora imagina isso. Disseram para ele, rapaz, vai fazer outra coisa, vai trabalhar, porque você não dá conta de jogar bola. Então escute, você quer viver algo novo da parte de Deus? Não deixe as críticas colocar medo no seu coração, te desanimar, te paralisar. Olhe para o Senhor, que vai dar certo. Segunda coisa, primeiro nós temos que aprender a lidar com as críticas. Então você pode fazer ela te destruir, ou você pode usar ela como alimento, como combustível, para te levantar, para te erguer. Mas a segunda, para viver o novo de Deus, o segundo princípio é que nós precisamos encarar os desafios que aparecem no nosso dia a dia com coragem. Com coragem. Tem um texto na Bíblia que diz, olha, se você se mostra fraco no dia da guerra, a tua força será pequena. Então nós precisamos encarar os desafios com coragem. Olha o que diz o verso 32 de 1 Samuel 17. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Irmãos, preste atenção, nós estamos falando de um exército. E chega um jovem e diz assim, olha, chega para o rei e diz assim, olha, ninguém, absolutamente ninguém, deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O cara tinha 3 metros de altura. Eu costumo dizer que tem 3 coisas que eu morro de medo. Mulher pequena, revólver e homem grande. Esse aqui ele tinha 3 metros de altura. Agora preste bem atenção. O verso 48 diz que quando Golias veio lutar com Davi, o texto que nós vamos ler mais na frente diz que Davi correu de encontro a Golias. Então, nós só vencemos e só viveremos o novo de Deus quando nós estamos determinados a vencer. E deixa eu te dizer algo, isso aqui tem que virar uma obstinação para você. Porque se você ficar no meio do caminho, se você ficar rateando igual o carro a álcool antigamente, de manhã cedo no frio, então com certeza você vai ficar engasgando e ciscando o resto da vida e não vai para frente. O texto diz que Davi não andou para a linha de batalha. O texto diz que Davi, ele correu. Davi, ele estava determinado a vencer. Preste atenção. Enquanto os soldados todos estavam vendo um desafio, estavam com medo daquilo lá, Davi estava vendo ali uma oportunidade de ser promovido. Onde as pessoas viam problemas, Davi estava vendo oportunidades. E por isso Davi, ele decidiu, olha, eu vou viver o novo de Deus. Por isso eu vou encarar esse desafio aqui com coragem. A Bíblia diz, aí no capítulo 17, que ele vai lá e escolhe 5 pedras. Agora, por que ele escolheu 5 pedras? Irmãos, olha, talvez, aqui nós estamos agora conjecturando. Pode ser que ele disse, rapaz, eu peguei 5 pedras, se eu errar uma, eu acerto a segunda. Se eu errar a segunda e a terceira, meu amigo,
Se eu errar a terceira, tem a quarta. Se eu errar, tem a quinta. Ou então, alguns estudiosos dizem que Golias tinha mais 4 irmãos. O cara estava tão determinado a viver algo novo. Ele viu uma oportunidade tão grande que ele disse, rapaz, eu mato ele, e se vier os outros 4, eu mato todos os 4. Ou então ele pode ter pensado, rapaz, uma cabeça daquele tamanho, nem é juntando os maranhenses, os cearenses, todo mundo lá não dá um negócio daquele. Eu não erro a cabeça daquela, não. Davi, qualquer que seja a situação, Davi estava determinado. Davi encarou com coragem esse desafio. Agora, como é que nós temos reagido diante dos grandes desafios, diante das dificuldades que têm surgido? Talvez as maiores oportunidades das nossas vidas estão escondidas atrás dos grandes desafios. Escute o que eu vou te dizer, olha, os gigantes não nasceram para nos abater, os problemas não vieram para nos destruir, mas para nos elevar. Olha, escute, quem seria Davi se não fosse Golias? Todas as vezes que alguém fala em Golias, lembra de quem? De Davi. E a maioria das vezes que nós citamos o nome de Davi, nós lembramos que ele venceu Golias. Todas as vezes que um time grande vai jogar contra um time pequeno, seja qual for o esporte, eles dizem aqui é a luta de quem? De Davi contra Golias. Então preste atenção. Golias, ele vem não é para nos destruir, mas é para nos promover. O que você tem passado de desafio nesse tempo? Eu quero te dizer uma coisa, olha, o que nós precisamos fazer é encarar os desafios. É parar de fugir e vencer para vivermos o novo de Deus. Quantos podem dizer amém? Terceira coisa que nós aprendemos aqui. A primeira é lidar com as críticas. Segundo, encarar os desafios com coragem. Terceiro, nós temos que trazer à memória o que Deus já fez na nossa vida. Irmãos, eu não canso de falar sobre isso aqui. Olha o que diz o verso 37. Diz assim, olha. O Senhor, ele está conversando agora com Saul. E ele diz assim, olha. O Senhor que me livrou. Quem foi que livrou? O Senhor. Ele diz, olha, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse o quê? Como diz um pastor amigo meu, desse fistileu. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele também vai me livrar das mãos desse filisteu. Então Saul, diante disso, o texto diz que Saul diz a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. A grande questão é que nós temos uma tendência muito grande de quando nós pensamos em olhar para trás, de olhar somente para as coisas negativas, ruins que aconteceram. Nós esquecemos de olhar as coisas boas. Agora preste atenção. Toda experiência negativa que nós tivemos lá atrás, não foram em vão. Elas serviram para nos esticar. Elas serviram para nos amadurecer. Por quê? Porque na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, na hora da crise, nós somos esticados. Escute o que eu vou dizer, queridos, eu falo isso aqui com muito carinho. Todo o processo de perda, de dor, de sofrimento que nós vivemos um dia, foi um processo, serviu de um processo para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Trocando em miúdos, o couro engrossou. Com toda honestidade eu falo para você, sabe, as pessoas que têm aí 35, 40, 50, 60, irmãos, viveram coisas muito difíceis. Obrigado. Viveram coisas muito difíceis. Agora, as privações que nós sofremos lá atrás,
As coisas que nós queríamos e não tínhamos. Isso nos esticou. Foi só elogiar aí. Isso nos amadureceu. Isso nos amadureceu. Quando eu era criança, eu só tinha um tênis, irmãos. Eu só tinha um quichute. E eu comprei ele usado. Quem aqui já teve um quichute? Levanta a mão, manifesta em nome de Jesus. E eu tinha também uma conga. Aquela azulzinha com bico branco. Michael, eu fui tomar um iogurte, eu já tinha quase bigode. Coca-Cola em lata, quando eu era criança, era artigo de luxo. Quem tem a minha idade aí na faixa de 50 não bebeu Coca-Cola quando era criança. Talvez de 6 meses bebia um espoca-bucho da região. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essas dificuldades, irmãos, olha. Minha família era uma família normal. Tenho que reclamar, joia. Muita gente. Eram 9 irmãos e uns 30 agregados. Se ela falasse assim, minha mãe falasse, o almoço está pronto. Se demorasse um pouquinho, meu amigo, dançou. Agora, preste atenção, querido. Eu estudava, e os meus livros, era livro que eu já pegava de outra pessoa, que tinha pegado de outra pessoa, que tinha pegado de outra pessoa, e que tinha arredado de outra pessoa. Quantos aqui passaram por isso? Fala assim, deixa eu ver. Agora, hoje em dia, assim, com todo o temor do meu coração, uma garota de 13 anos termina um namoro, não sei nem o que está fazendo, namorando com um rapaz, aí se mata. Irmão, quantos que já se suicidaram? Quantas adolescentes que suicidaram porque terminaram um namoro? Quantas que se rebelaram contra os pais porque o pai não pode dar um iPhone? Quantas que o pai não tem nenhum dente na boca, mas quer andar com roupa de marca, quer andar com telefone de marca? Meu Deus! Imaturidade. Então presta atenção, toda dor, todo sofrimento, toda privação nos esticou, gerou em nós, sabe, homens e mulheres que suportam quando as dores vêm, quando vem a dificuldade, quando vem a luta. Agora preste atenção, querido. Nós não podemos ficar presos somente nas coisas ruins que nós passamos. Elas serviram para nos esticar. Foi um processo de amadurecimento. Agora preste atenção. Nós precisamos aprender a recordar e a testemunhar as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque isso faz bem. Quantas vezes que nós pedimos algo para Deus e Deus nos deu. Deus nos abençoou. Aí nós não damos moral. Nós não falamos nada. Presta atenção. Quando nós trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança, 4 coisas acontecem. Nós envergonhamos o diabo, nós edificamos os irmãos, nós fortalecemos a nossa fé, porque nós sabemos que o Deus que fez fará novamente, e nós glorificamos o nome de Deus. O salmista diz no Salmo 77, versículo 11 e 12, assim, olha, recordarei os feitos do Senhor. Algumas traduções dizem, recordarei os benefícios do Senhor, e recordarei os seus antigos milagres. E o verso 12 diz assim, olha, meditarei em todas as tuas obras, e considerarei todos os teus feitos, todos os teus benefícios. Nós temos que considerar tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, para podermos viver o algo novo. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos o novo de Deus? Porque nós ficamos reclamando daquilo que ainda não chegou, daquilo que nós ainda não conseguimos. 4ª coisa, para viver o novo de Deus. Isso aqui para mim é o mais importante. Nós precisamos encontrar a nossa identidade em Deus. Se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso ser eu mesmo. Eu preciso ser eu mesmo.
Eu preciso encontrar minha identidade em Deus. Nós só poderemos liberar, só poderemos viver o novo de Deus, se a nossa identidade, ela foi encontrada em Deus, através de Cristo Jesus. Assim como Davi, sabe, cada desafio, cada luta, cada guerra que nós enfrentamos, elas vão nos obrigar, elas vão nos espremer, a termos que enxergar a nossa verdadeira identidade. Deixa eu dizer algo para você. Se tem uma coisa que é besteira, é viver se comparando com os outros, querendo ser os outros. Até a digital é a única. Não tem outra digital igual a mim, igual a sua. Olha o que diz o verso 38 ao 40. Preste bem atenção. Davi, então, as pessoas dizem, olha, tem um rapaz aí que diz que enfrenta esse gigante. Porque, preste atenção, no exército todo não apareceu ninguém que enfrentaria o gigante. Aí o texto começa dizendo assim, no verso 38. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul, não consigo andar com isto, ou seja, com essa armadura, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua funda, com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Escute, a armadura de Saul não serviu em Davi. Davi não conseguiu andar, Davi não conseguiu se mobilizar, preste atenção. Você é você e ponto final. Não deixe as pessoas colocar em você uma roupa que não te pertence. Não deixe ninguém colocar em você uma máscara que não é você. Não deixe as pessoas te maquiarem simplesmente. Quando eu falo de maquiagem, não estou falando do normal, não. Eu estou falando de maquiagem emocional, espiritual. De identidade que não é a sua. Se nós quisermos viver o novo de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos desistir de tentar lutar com armas alheias. E nós precisamos usar aquilo que nós temos. Preste atenção. Eu não estou dizendo que você não pode ter alguém como inspiração. Eu não estou dizendo aqui que você não possa olhar para alguém e aquilo servir de modelo. Mas por aí está bom. Queridos, preste atenção. Eu vi, algum tempo atrás, uma menina que ela fez tanta cirurgia plástica, que ela queria ser igual a Barbie. E depois eu vi um rapaz, que eu acho que ele até adoeceu, nem sei se morreu. O Ken humano. Um cara que fez tanta cirurgia, porque ele queria ficar parecido com o Ken. Então tem pessoas que não vivem a sua própria vida. Olha, Saul, ele queria colocar uma armadura em Davi, que não era dele. E Davi disse para Saul, eu não posso andar com isso. E o texto diz que Davi tirou aquilo de sobre si. Nós não experimentaremos o que Deus tem para nós, com vestes alheias, com a armadura de outras pessoas. Então nós precisamos ser nós mesmos. Você é uma pessoa única, singular. E você vai vencer, eu vou vencer, com os dons e talentos que Deus me deu. Você vai vencer com os dons e talentos que o Senhor te deu. Quantos podem dizer amém? Um rapaz, um moreno lá da França, ele ficou famoso no mundo inteiro, fazendo sabe o quê? Ele pegava um cara tentando descascar um pepino, aí botando maior dificuldade. Aí depois ele chegava, pegava uma faca, fazia assim, ó. O menino ficou milionário. Ele pegava lá um vídeo do cara tentando fazer uma coisa mais, como de lá no Maranhão, estrambólica possível. Ele vinha, fazia na simplicidade, fazia assim, ó. No Brasil tem um rapaz, quando eu falo Brasil, lá no Brasil do Maranhão. Chama Sobrevivente. Ele coloca uma comida e ele começa a fazer a narração da comida lá, do cara fazendo.
O cara tem mais de 2 milhões, presta atenção, irmãos. Tem muita gente que tem seguidores aí. Mas quando você vai ver a visualização dele, ele tem 10 mil, 20 mil, 30 mil. Esse sobrevivente lá, todas as vezes que você olha, é 2 milhões de visualizações. E aí o que é que ele faz? Ele chega e fala assim, ixi, rapaz, será? Mas rapaz, será? Mas ele vai comer isso aí mesmo? Tem um outro rapaz também no Maranhão, essas coisas só vêm do Maranhão. Tiago não sei de quê. Ele está sempre conversando com uma moça bonita e a moça pergunta com o que ele trabalha. E ele fala um negócio todo difícil que a moça fala assim, nossa, deve ser uma coisa grande demais. Aí de repente aparece ele num batentezinho do dia a dia, uma coisa bem simplesinha. Deixa eu dizer uma coisa. Tente ser você mesmo. A armadura de Saul não servia para Davi. E durante toda a nossa vida, nós seremos desafiados a vestir algum modelo que não seja a nossa identidade, que não tem nada a ver conosco, e nem com o projeto de Deus para a nossa vida. Então não tente ser quem você não é, nós vamos buscar referência que vão nos ajudar a nos tornar quem Deus quer que sejamos, mas é somente uma referência. Preste atenção, querido. Davi não se via mais como um pastor de ovelhas. Sabe por que Davi experimentou algo novo de Deus? Porque Davi ele não se via mais como pastor de ovelhas. Davi ele se via como rei. Porque Davi aqui nessa situação, ele já tinha sido ungido por Samuel a rei. Ele ainda não tinha assumido ainda o trono. Ele levaria ainda muitos anos para assumir o trono. Mas Davi não se via mais como pastor de ovelhas. E naquela época era considerado uma profissão desprezível. Davi se via como rei. Preste atenção. Todos os que estavam ali ouviram a mesma coisa. Ouviram o mesmo insulto. Mas Davi escutou com a sua nova identidade. Preste atenção. Nós temos uma nova identidade em Cristo. Quantos podem dizer amém? Depois você pode ler na sua casa, eu vou só citar, do versículo 21 ao 26. A Bíblia diz que os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha, frente a frente um com o outro. Davi deixou tudo que ele tinha trazido para trás. E a Bíblia diz, queridos, no verso 23, que Davi ouviu o que o filisteu de Gade falava. E o verso 24 diz que quando todos os israelitas viram o tamanho do homem, todos fugiram com muito medo. Só que Davi, quando ele viu aquele homem desafiando, ao invés de fugir, no último versículo, ele diz assim, olha, quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? O povo ouviu, Saul ouviu, Davi ouviram a mesma coisa, mas tiveram atitudes diferentes. Davi, ele se viu não como pastor de ovelhas, ele se viu como rei. Davi se viu na sua nova identidade, presta atenção. Davi, ele não viu problema, Davi, ele viu uma oportunidade de se promover. Escute, querido. Saul e Davi receberam a mesma unção. Ambos foram ungidos reis de Israel. 1 Samuel capítulo 10, verso 1, diz assim, olha, tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse a Saul, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Capítulo 10, Saul é ungido rei. Só que Saul, ele vai pisar na bola. E a Bíblia diz que Deus reprova Saul. E ele vai levantar um novo rei. Agora um homem segundo o seu coração. E diz no capítulo 16, verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Saul foi consagrado rei, foi ungido rei. Ele ouviu o filisteu e fugiu. Agora Davi também foi ungido rei. Mas ele não se via mais como pastor, ele se via como rei. Ele tinha postura de rei, presta atenção. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos foi dada uma nova identidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz
E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez o quê? Novo. Nós somos novas criaturas. 1 João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam a Jesus, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Presta atenção, não interessa o que eu e você vivemos lá para trás. Não importa o que nós fizemos, presta atenção. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós fomos perdoados pelo Senhor, que agora nós éramos inimigos de Deus, e agora nos tornamos o quê? Amigos, filhos de Deus. Há sobre nós uma nova identidade. Então não interessa, talvez você já pisou na bola, eu também já pisei muito na bola. Mas eu entendo que em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. E que as coisas velhas se passaram, ficaram tudo para trás. Agora presta atenção. Davi tinha tudo para se sentir menor, irmãos. Davi era criador de ovelhas. Davi era talvez a profissão mais complicada que tinha na época. Davi, ele possivelmente não era bem quisto na família. Porque o profeta Samuel disse, olha, diz a Jessé que eu vou na casa dele. E no Antigo Testamento, quando um profeta aparecia, meu amigo, os caras já ficavam de antena ligada. E eles preparavam tudo. E a Bíblia diz que Jessé, ele junta toda a família dele lá na casa dele. Mas presta atenção, Davi não estava lá. Aí ele manda passar o desfile, passa o primeiro filho para Samuel ver. E quando Samuel viu, falou, rapaz, esse cara grandão, bonitão, é esse cara aqui. Aí o Espírito Santo falou no coração dele, não atente para a aparência, porque o homem vê aquilo que é externo, a aparência, mas eu vejo que está o coração, não é esse. Aí passou o outro, ele diz também não é esse. Passou o outro, ele diz também não é esse. Passou os 6. Ele chegou para Jessé e falou assim, acabou seus filhos? Não tem mais ninguém? Se quiser desligar ou diminuir aqui, tem muita gente com frio aí, viu? Para mim tá de boa, pode desligar, tá? Aí presta atenção, querido. O profeta chega para o pai e fala assim, acabou? Não tem mais ninguém. Aí ele falou assim, rapaz, acabou. Fala assim, rapaz, tem um menino, tem um pioiento, um do cabelo vermelho, cor de fogo. Ele está lá, cuidando lá de um negócio lá. Aí eu acho que se esse aqui é o melhor que eu tenho, não é aquele lá, não... Aí Samuel falou assim, olha, ninguém senta, ninguém come, enquanto você não mandar chamar ele. Aí vem Davi lá, roupa de pastor de ovelhas, todo aquele jeito, um adolescente. Quando ele aparece, o Espírito brada no espírito de Samuel e fala assim, é esse aí. Agora Davi, criador de ovelhas, Davi era um cara que, sabe, é só você prestar atenção na forma como o irmão mais velho dele trata ele, quando ele vai na guerra levar comida para eles. Fala, pá, o que está fazendo aqui, rapaz? Tu é muito presunçoso, tu é muito metido, tu é fofoqueiro, rapaz. Tu veio aqui, foi para ver o que está fazendo, tu veio, foi curiar, como diz lá no norte. Tu está só curiando para ver o que está aqui, para depois ir contar para os outros. Davi tinha tudo, irmãos, para ser um cara pessimista, derrotado, revoltado, com raiva de pai, com raiva de mãe, com raiva de tudo. Agora preste atenção. O pior da mentira não é ouvir o que dizem a nosso respeito. É você acreditar. O problema não é o que as pessoas falam. O problema não são as críticas. O problema é você. Você vai acreditar? Você vai ficar com aquilo que as pessoas estão falando? Ou você vai ficar com aquilo que Deus falou a seu respeito? As pessoas dizem que você não dá conta. Mas a palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas dizem que você é fracassado, que eu sou um fracassado, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia não fala que nós somos vencedores, ela fala que nós somos mais do que vencedores. As pessoas vão dizer para mim e para você que é impossível, mas a Bíblia diz que o impossível para o homem é possível para Deus. Davi sabia quem ele era. Preste atenção, toda rotulação que as pessoas colocam em nós, são distorções da nossa verdadeira identidade. Davi ele não se via como derrotado. Davi se via como rei. Todo mundo estava com medo.
Quando todo mundo, Saul estava escondido, todo mundo se retirava. Todo mundo ouviu a mesma coisa. Todo mundo estava preocupado com o tamanho do obstáculo, da dificuldade. Mas Davi queria viver o novo de Deus. Davi queria saber, irmão, presta atenção. Davi não perguntou o nome dele. Davi não perguntou a altura dele. Davi não perguntou para que time que ele torcia. Davi não perguntou nada disso. Davi chegou e perguntou assim: rapaz, o que vai acontecer se derrubar esse cara aí? Moço, o que vai acontecer? Oh, vai acontecer assim, assim, assado. Ele correu para o outro. E Eliabe, o irmão dele, querendo pegar. E a Bíblia diz que ele se desvia de Eliabe. E fala assim: o que vai acontecer com quem derrotar esse gigante? Irmãos, ele se via com a sua nova identidade. E as pessoas disseram: olha, o rei vai acumular de riqueza, vai dar sua filha em casamento e vai isentar a família de Israel. Davi se via como nova criatura. Ele se via em Cristo Jesus. E ao invés de ficar olhando para a dificuldade, ele olhava para quem Deus disse que ele era. Quantos estão entendendo? Diga amém. E para concluir, para viver o novo de Deus, preste atenção, querido. Aprenda a dar crédito a Deus. A vitória vem de Deus e a glória deve ser devolvida a Ele. Ah, pastor, mas foi eu que trabalhei. Você trabalhou, mas foi Deus que abriu porta, foi Deus que te deu saúde, foi Deus que te colocou, sabe, colocou você em contato com determinadas pessoas. Para o crente não existe coincidência, existe Jesusincidência. É Jesus que está encaminhando todas as coisas. Então, se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso aprender a dar glória a Deus. A Bíblia diz que tem um rei que não deu glória a Deus, e ele foi instantaneamente comido por vermes. É o que a Bíblia diz em Atos. Então, se eu quero viver algo de novo, eu tenho que aprender a transferir a glória para Deus. A pessoa vai chegar em você e vai dizer: você canta bem. Você fala: muito obrigado. E glória a Deus. Você não vai dizer: não, eu não sei cantar não. Não, eu não sei trabalhar não. A pessoa acha que isso é falta de humildade. Rapaz, mas você é bonito. Não, eu sou feio. Você já viu gente assim já? Já? Então você vai dizer, a pessoa vai dizer: rapaz, poxa, que negócio bonito, sua empresa está bonita. Você fala: muito obrigado, isso aqui é a graça de Deus. Ah, sua loja é bonita. É não, é feia, é feia, é feia. Quer viver algo novo de Deus? Então, aprenda a dar crédito a Deus. A vitória vem de Deus e a glória deve ser devolvida a Ele. Olha só o que diz o verso 37, o verso 45, 46 e 47. O verso 37 diz assim, olha: o Senhor me livrou. Quando ele está conversando com Saul, ele começa dizendo assim, olha: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e o Senhor também me livrará desse gigante. O verso 45 diz assim, olha: e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Verso 47 diz assim, olha: todos os que estão aqui saberão que não é por espada, não é por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Eita glória! Como diz lá no norte, olha a lapada de glória. Um dia eu estava pregando lá em Tucuruí, e um senhor levantou a mão para o céu e falou assim: eita lapa de glória! Lapa lá no Maranhão é coisa grande. Preste atenção, querido. Quando Davi derrotou Golias, Deus manifestou o seu poder, a sua força, ou Deus manifestou a sua glória? Manifestou a sua glória. Se Deus quisesse manifestar a força dele, ele levantaria um homem maior do que Golias. Deus deseja manifestar a glória dele através das nossas vidas. Às vezes tudo conspira contra nós. Às vezes parece que nada vai dar certo, irmãos. Mas Deus vem e manifesta a sua glória. Qual tem sido a fonte da sua força, da sua coragem? Onde é que você tem apoiado a sua confiança? Presta atenção. Nós temos que confiar em nós. Isso é bom. Agora, confiar somente em nós mesmos nos afasta de Deus. Nós devemos reconhecer as nossas limitações, a nossa fraqueza,
e a nossa profunda dependência de Deus. Situação que o mundo todo hoje vive, que nós vivemos. Nós estamos numa situação, isso aqui só mostra para cada um de nós, que nós dependemos muito mais de Deus do que nós gostaríamos de depender. A nossa dependência total é dele. Davi não confiou na própria força dele. Davi não confiou na sua capacidade. Davi, nessa época, ele ainda não era um guerreiro. Davi não tinha nenhum tipo de estratégia. E Davi também não se propôs a isso. Simplesmente, Davi reivindicou que servia a um Deus poderoso e que o Deus que ele servia era poderosamente capaz de destruir aquele gigante. Presta atenção, Deus não quer somente nos dar vitória em todas as áreas das nossas vidas. Ele quer nos levar a entender que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Quantos podem dizer amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eu quero ler para você o verso 49, 50 e 51. Diz assim, olha: retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Presta atenção. Todas as nossas vitórias revelarão o nosso Deus. As pessoas devem olhar para nós e ver e dizer assim: rapaz, isso aí é a boa mão de Deus. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Ah, pastor, eu trabalho de funcionário. Pois é, o teu patrão vai olhar para você e vai dizer: rapaz, eu vejo que Deus está me abençoando por tua causa. Foi assim que fizeram, sabe, com José. O patrão de José chegou para José no Egito e falou assim: rapaz, eu tenho visto que minha casa tem prosperado, tem, sabe, me abençoado. Eu tenho sido abençoado, é por causa do Deus que está na sua vida. Irmãos, olha só o que diz o verso 46. Diz assim, olha, na parte B: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quantos querem viver o novo de Deus? Agora presta atenção. Nós vamos viver o novo de Deus, não somente para nós desfrutarmos de bênção em todas as áreas e em todas as dimensões, mas nós vamos viver o novo de Deus, o melhor de Deus nessa terra, para tornar o nome dele conhecido. Nós vamos dar crédito a toda vitória ao Senhor. A Bíblia diz: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. As pessoas não vão olhar para nós e dizer que nós estamos prosperando simplesmente porque nós somos bons empreendedores. Não, não, não. Tem empreendedores muito melhor do que nós. Ah, as pessoas não vão ver você prosperar, avançar, simplesmente porque você tem uma capacidade acima da média, porque você estudou. Isso aí tudo vale demais. Mas tudo que vai acontecer nas nossas vidas, o novo de Deus nas nossas vidas, é fruto da graça, da bondade de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos dar a Ele todo o crédito, porque conforme diz o livro de Atos, em Cristo nós vivemos, em Cristo nos movemos, e em Cristo nós existimos. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, vamos orar. Para viver o novo de Deus, nós vamos aprender a lidar com as críticas, nós vamos encarar os desafios com coragem, nós vamos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, nós vamos ser nós mesmos, viver a nossa identidade, e nós vamos aprender a dar crédito a Ele, a glória a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Erga suas mãos para os céus.